Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença da nossa irmã e amiga Elza Calabrese, que é trabalhadora da Casa Espírita Carbar Schutel. E hoje, por certo, nós vamos aprender muito porque nós vamos conversar com ela e ela vai trazer subsídio para nós entendermos um pouco mais de André Luiz e Emmanuel. A nossa gratidão, Elza, por estar aqui conosco e a palavra é sua. Muito obrigada pelo convite e a minha história é sempre muito curta. Meu estudo com relação ao Emmanuel é nas lições dele. Sempre procuro fazer as minhas palestras voltadas nas lições dele, porque eu vejo uma facilidade de aproximar tanto a doutrina espírita como o Evangelho mais próximo das pessoas, com exemplos do cotidiano mesmo. Porque é muito comum as pessoas chegarem no centro, ou alguns frequentadores já antigos, quando eu falo alguma palestra, alguma coisa, nossa, mas eu não sabia que era desse jeito. Um dia eu fui falar sobre reforma íntima, que era uma transformação, que a gente fazia aos pouquinhos, e fui explicando, no final veio uma senhora que era trabalhadora da casa, antiga, nunca tinha entendido o que era essa reforma íntima. Falava reforma íntima, mas ela não tinha noção do que era. Então eu vejo a necessidade da gente chegar mais perto do público, falar mais a linguagem dele. Então o pessoal fala assim, a Elza fala arroz com feijão. Eu falo mesmo, porque eu gosto muito de mostrar o Evangelho na vida. Porque às vezes as pessoas ficam assim, na época do Cristo falou isso, parece que é lá. Não é aqui. Então, trazer o Evangelho, a doutrina espírita. E a gente estava até comentando a respeito da comprovação da doutrina espírita na vida quando a gente começa a estudar. De a gente ver fatos que a gente lê nos livros acontecendo na vida. Eu acho isso fantástico, sabe? Quando a gente comprova isso. E eu vejo assim, as lições do Emmanuel, ela vai assim, que nem um conta-gota. Ela não vai uma coisa extensa. Cada lição traz um ponto de vista e foca numa situação. E aí a gente consegue passar isso aos poucos, o Evangelho, a doutrina espírita. Lógico que quando a gente pega uma lição dele, sempre se acrescenta alguma coisa, uma pesquisa, alguma coisa. E releio sempre a coleção do André Luiz, porque eu vejo assim que nós estamos atravessando um momento que nós estamos ainda tão atrasados com relação ao nosso despreparo para voltar ao plano espiritual. A dificuldade que eu vejo nos livros é essa. Nós vivemos, mesmo pessoas espíritas que comungam, que leem, que estudam, chegam lá ainda despreparados, porque eu vejo assim, a gente tem uma ideia do que nós somos e o que realmente nós somos. Porque tem muito, com o corpo nos escondendo, a gente finge muito, quer dizer, não se expressa sinceramente. Então eu fico preocupada assim, quando eu chegar no plano espiritual, porque agora é assim, a gente está falando com uma pessoa, ela está falando com você, e você já está pensando, mas isso que ela está falando não é verdade, mas isso julgando. No plano espiritual não tem como fazer isso às escondidas. Então, o problema nosso é sermos sinceros. E, segundo nos fala o livro dos Espíritos, né, o que mais vale não é as nossas ações, mas as nossas intenções, que nos move a determinadas atitudes. Então, é sempre uma reavaliação. Então, eu vejo a importância de, aos poucos, a gente passando essa realidade, assim, na doutrina espírita, do Evangelho, para as pessoas, no sentido de delas mesmas fazerem o autocontrole de si. Eu vejo muitas pessoas dependentes das casas espíritas. Se eu preciso ir no centro, porque eu preciso ir no centro. E vão no centro como se só ir no centro resolvesse o problema. Então, as pessoas não estudam, não pesquisam e ficam assim, anos e anos indo ao centro, mas não evoluem quase nada. Então,
Então, nós temos que despertar através das palestras, e eu vejo o Emmanuel fazendo muito isso, o André Luiz, no sentido da gente estar mais preparado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, porque a vibração é a soma do pensamento com o sentimento. Aí forma uma vibração, a gente não tem noção da força que isso tem. A gente faz, mas vai vivendo, vai pensando e não vai analisando. Então, o compromisso, a responsabilidade que nós temos de estarmos aqui reencarnados, mas aproveitarmos esse tempo e nos prepararmos automaticamente para ir lá, para chegar no plano espiritual mais equilibrado. Então, às vezes as pessoas falam, minha vida piorou porque eu deixei de vir no centro, porque minha mãe estava doente. Não, peraí. Caridade maior é aquela que você tinha que fazer. Mas agora, nós, como pessoas, nós temos a oração, os livros, os pensamentos, as vibrações. Às vezes a gente consegue uma vibração melhor dentro de casa do que na casa espírita, que é tumultuado. Então, esse preparo, essa autodefesa, então, essa história de obsessor, que o obsessor está me atrapalhando, é no sentido da gente, eu falo, quem chama obsessor somos nós, temos que mudar esse padrão, nós temos que mudar pensamento, vibração, eliminar o ódio, a raiva, e olha, eu nunca vi tanto disso como agora. Me assusta ver as pessoas ir no atendimento e falar da raiva que sente, das mágoas que sente e a dificuldade que tem ainda de se livrar disso. Então, é nós mesmos que temos que fazer essa autodefesa nossa. E aos pouquinhos, eu vejo importantíssimo a gente ter a leitura, o estudo, mas sempre se autoanalisando, sempre se autoanalisando. Elza, eu sou testemunha viva do que você está falando. Eu sempre admirei suas palestras. E exatamente porque você faz com que a gente entenda as coisas de uma maneira fácil. E os grandes pedagogos, eles com a incumbência de ensinar, de instruir, eles procuraram sintetizar, tornar mais fácil a assimilação. E o Emmanuel, nós temos estudado aqui, eu, Navarro, à luz do Evangelho, um livro que chama Religião dos Espíritos, que você certamente conhece muito bem. E nesta sequência de estudo, a gente vê umas colocações de Emmanuel que a gente assusta, porque ele é muito, assim, claro no seu raciocínio e coloca aquela análise de uma pergunta do Livro dos Espíritos, que esse livro está analisando as perguntas do Livro dos Espíritos, e ele coloca um pensamento dele que nunca passou pela nossa cabeça, e ele consegue encaixar e depois vai ser, meu Deus, mas como ele conseguiu ver por esse ângulo, né? Porque a gente ainda está muito no atavismo, né? A gente fica naquela coisa do antigamente, que tem que ser tudo igual a gente pensa e acha, mas quando pega o Emmanuel como educador, como um analisador das propostas crísticas, que é isso que você está colocando, ele tem uma facilidade, tem uma capacidade de despertar em nós outros pensamentos, outras maneiras de ser, e voltando aí nessa colocação sua, da importância da gente se preparar para desencarnar, não é? Quantas pessoas passam pela vida, a grande maioria, e não sabem que vão desencarnar, penso eu, né? Ou se sabem, não estão importando, quando a gente sabe muito bem que a vida continua, nós vamos sempre estar sendo cobrados, mas uma cobrança pela própria vida, pela sequência dos fatos, não é que alguém vai nos cobrar, é a nossa análise, quando a gente começa a fazer esse questionamento, como é que eu estou, né? O que eu aprendi lá na Terra, como é que eu estou aqui no plano espiritual? E quase sempre a gente quer voltar depressa para refazer o caminho. E a gente consegue voltar depressa? Eu não sei nem se a gente vai voltar, né? Porque diz que a Terra está mudando de padrão, né? Nós precisamos lutar para alcançar esse padrão para poder voltar. Pois então, né? E às vezes você está lá no Livro dos Espíritos, é uma pergunta em que o Kardec faz sobre a escolha das provas, se a gente, logo que desencarna, já pode escolher, não é?
o que a gente vai fazer. Não, calma. Primeiro a gente precisa amadurecer, analisar bem, ver o que nós fizemos, aquilo que foi positivo, que foi negativo, o que vai ser importante para a gente vivenciar numa próxima existência. E às vezes até para os suicidas, por exemplo, como o Camilo Castelo Branco colocou, ele ficou 50 anos no plano espiritual só para se dar conta que é um espírito imortal. Porque ele já havia se matado, voltou, se suicidou novamente. Então ele tinha que ficar lá um tempo para ele internalizar que ele não morre. E o suicídio não existe, é bem da verdade, né? Como forma de matar o espírito, né? Então a gente às vezes fica no plano espiritual muito tempo, por misericórdia divina, se preparando para vir aqui. E vem com um programa. Chega aqui, faz vista grossa para o programa. É que fica pesado, né? Até tem uma passagem que eu li esses dias, estou relendo o livro Missionários da Luz, em que no Ministério da Reencarnação, lá eles fazem o molde, o estudo de tudo que a gente vai precisar reencarnar. E aí o André Luiz encontra com uma entidade mulher que estava para reencarnar e estava assim, não, eu quero um defeito físico, uma cicatriz, alguma coisa, já perdi várias reencarnações por causa da beleza. Aí tem um companheiro nosso de estudo que ele fala assim, só morta para uma mulher pedir uma coisa dessa, né? Porque, na realidade, hoje é silicone, é botox, tudo a gente quer mudar, quer transformar. Então, assim, a nossa inconsciência ainda de ver o que tem valor, né? E eu vejo com relação às provas, que a gente vem assim, pede, precisa, e quando chega aqui, a gente rejeita as provas, né? Adia as provas cada vez mais. E é difícil para nós aqui encarnados saber até onde a gente tem que ir, onde a gente tem que parar, até onde a gente dá permissão, até onde não. É esse vai e vem de consciência que eu acho que vai nos burilando, porque você tem que pensar, tem que agir. Uma hora você age de um jeito, não dá certo, você volta no outro. Então, eu vejo assim que é preciso ainda esse exercício. Mas nós aqui, reencarnados ainda, somos muito ainda difícil de modificar. Então, às vezes a gente pede assim, a doença. Às vezes é a cura do espírito. E a gente quer que tira. Parente difícil? Não, isso daí é difícil, somos todos nós, né? Porque a gente acha os outros difíceis, os outros acham a gente difícil. Depois, na hora que alijar, não é? Que é retirar da trajetória. Eu né? falo que é que nem colocar a mão sobre a vela acesa. A primeira tendência é tirar. É assim que nós vamos fazendo. Mas eu vejo assim, é sempre uma autoanálise, né? Quando a gente for falar alguma coisa, antes de falar ou de pensar em nós, né? Como é que nem fazer julgamento sobre... Eu tenho uns assuntos que eu não faço em palestras. Qual? Suicídio, aborto, divórcio. Porque eu vejo assim, é tão individual essas coisas, porque é muito cômodo, gente que tem uma doutrina, que estuda o evangelho, que tem uma certa comodidade, uma certa facilidade, falar, é errado fazer isso. Vai na pele do outro. Vai na situação do outro. Então, eu acho muito difícil. Eu acho que esses assuntos deveriam ser abordados em estudos, em salas onde a pessoa possa perguntar. Porque você joga uma coisa assim, como eu faço o atendimento fraterno, muitas vezes o orador fala as coisas da doutrina, mas emprega numa forma que desequilibra. Eu atendi há pouco tempo um senhor que chegou lá desesperado. O orador foi lá, contou uma história que está no livro do André Luiz, de um irmão que prejudicou o outro, o irmão tinha deficiência, ele fazia o irmão andar no tempo, no frio, para poder contrair uma doença, para ele poder morrer. E aquilo, ele foi contando com tantos detalhes aquilo, que o senhor chegou lá apavorado, falou, nossa, eu estou doente, será que eu fiz isso na minha vida? Será que eu matei? Quantas pessoas eu matei? Vocês desequilibrou. Não, calma, não é assim, todos nós somos devedores, o senhor não precisa ficar preocupado, vai fazendo o bem, vai melhorando. Mas a pessoa chegou num desequilíbrio, então eu falo assim,
a pontuação de dramatizar uma coisa, às vezes a outra pessoa que está ouvindo ainda não está preparada para ouvir aquilo. Tenho certeza que o restante do centro mal ouviu a história, mas para ele... Então, eu vejo assim, se a gente se encarregasse mais na orientação do equilíbrio e passasse por essas passagens mais rapidamente do que ficar detalhando, seria mais produtivo do que ficar, às vezes, buscando assim, dramatizar um pouco. É que nem a história de Jesus. As pessoas se fixam naquela crucificação, naquele sofrimento, naquela coisa. Eu já, no atendimento fraterno, quando eu peço para as pessoas mentalizar Jesus, eu já falo, não aquele Cristo com coroa de espinho, aquele Cristo manso, doce, que curava, que ensinava, que dê limão e luz para você. Essa é a mentalização. Até ensino assim em palestra e no atendimento. Essa mentalização constante, em casa, no trabalho, porque, segundo fala o livro A Gênese, os nossos pensamentos viram imagens no plano espiritual. Aí eu falo, aí a gente faz a verdadeira caridade, não só para nós, mas quando a gente mentaliza Jesus, aqueles nossos irmãozinhos ignorantes que estão à nossa volta, nem conhecem. Às vezes nós vamos apresentá-los a Jesus através da nossa mentalização. Então a caridade não é só para nós, é para eles também. Como é importante o nosso pensamento, a nossa vibração em favor disso. Então, mentaliza a sua casa envolvida nessa luz, Jesus abraçando seus familiares, as pessoas que você acha que são difíceis, abrace, imagine Jesus abraçando. Porque se as entidades que estiverem ali, e as vibrações que a gente manda de amor, que ajuda a todos que estão em volta. O duro, Elza, é a pessoa se dar conta que para chegar nesse nível de entendimento precisa estudar bastante. Mas se a gente começar a falar nas palestras, vai orientando. A palestra ajuda, desperta também, mas as pessoas ficam acomodadas esperando o néctar, vamos dizer assim, chuva de pétala de rosa cair do céu, né? Mas a gente sabe que para pegar a pétala de rosa tem que botar a mão no espinho, né? Para retirar e jogar para cima, se é que queira uma chuva de pétala de rosa. Agora, às vezes a pessoa espera que tudo venha facilmente, e o tempo prova que não é assim, né? A gente tem que construir um mundo melhor. Nas palestras, a gente sabe que é importante informar sobre tudo. Eu acho que no determinado momento... Eu vejo assim, cada orador tem uma tendência a falar daquilo. E a soma de tudo é aquilo. O que não pode deixar de falar de Jesus, né? Porque ele é o modelo e guia, ele continua sendo o nosso padrão, continua sendo nosso alvo, nosso escopo a ser atingido. Então, de qualquer forma, nós precisamos estudar a doutrina, mas enfatizando o aprendizado do Evangelho, porque sem essa luz, né, nortear o nosso caminho, nós vamos bater muita cabeça. E às vezes a pessoa fica buscando informações em muitos lugares, mas o Evangelho é tão claro, é tão... o Chico que falava isso, né? Às vezes as pessoas andam 2, 3 mil quilômetros para vir aqui me ouvir falar de algo que está na cabeceira da cama dele. Agora, se estudar sistematicamente, procurar se informar... Isso é difícil, né? Talvez aí falte essa conscientização das pessoas de estudarem o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus, que é uma cartilha de, vamos dizer assim, de reforma íntima. Você falou sobre a reforma íntima. Se nós quisermos nos reformar internamente, espiritualmente, o grande livro de autoestima, melhorar a autoestima, é o Evangelho, né? Sem dúvida nenhuma. E tem outra coisa também, né? Por que eu falo que quando eu falo do Evangelho, eu procuro trazer para o... Porque o pessoal acha que Evangelho é uma coisa que você tem que se santificar. E aí eu vou pontuando que quando você usa um copo e coloca lá em cima da pia, tem que ter alguém para lavar. Se você lava o copo, você está praticando o Evangelho. Você não está deixando algo que você fez para o outro terminar. E assim é nas pequenas coisas que a gente vai
evoluindo e estudando e pregando o evangelho. Que o que fala é nosso exemplo. Não adianta você brigar com seu filho que ele joga o sapato no chão, se você faz o mesmo. Então, é o exemplo. Então, tire o peso das obrigações do outro, você já está vivendo o evangelho. Quando você colabora nas pequenas coisas do dia a dia, você está vivendo o evangelho, está preocupado com o outro. O amor que Jesus falou é nas pequenas coisas. Nós não somos espíritos evoluídos ainda para grandes missões. E amar conforme ele amou ainda não dá, né? Está muito longe disso. Então, eu vejo assim, nas pequenas coisas, é a soma das pequenas coisas que faz a grande transformação. Você não vira de uma hora para outra, é pequeninas observações na casa, no modo como você fala, no tom de voz que você usa, como eu falo assim sempre, eu tenho um mecanismo, isso é meu próprio. Quando eu vou fazer, eu penso assim, se Jesus estiver do meu lado aqui agora, como que vai ser isso? É um mecanismo que eu criei para fazer eu refletir antes de falar. Então, eu vejo assim, as pessoas têm que começar a pensar nisso, sabe? Antes, não depois. E olha, você está falando de Emmanuel. Emmanuel, a proposta dele é ensinar, né? Ele é um pedagogo. Eu gosto das lições dele por causa disso. E o André Luiz é de mostrar o resultado, né? A gente vai chegar no plano espiritual e, às vezes, assim, meio perdidão, né? Mas se a gente estudar André Luiz, nós vamos dizer assim, não, mas é assim, assim, assim. E em se tratando de uma realidade maior, nós temos que nos prevenir, não é chegar lá e agora ver como é que fica, não. Não. Ele está mostrando o que aconteceu com fulano, com ciclano, com beltrano, e quando chegou lá, o que foi o resultado, a consequência. Então, quando a gente estuda Emmanuel, que mostra Jesus de uma maneira bem próxima, e depois a gente vai estudar André Luiz e ele vai mostrar as consequências, quando a gente estuda a doutrina espírita, que é uma somatória de informações, nós vamos aproveitando melhor a vida, vai crescendo a nossa fé, né? Essa certeza confiança, certeza de Deus em nós trabalhando a nossa personalidade. Então, isso vai ficando mais fácil, né? Ô Elza, o nosso tempo está se esvaindo, nós temos que encerrar o programa, mas eu quero agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço. E volte sempre, continue falando de Emmanuel, de André Luiz, e dessa maneira tão simples, que eu acho que é isso que nós precisamos. Você está falando de arroz com feijão, é a comida que nós mais comemos todo dia, arroz com feijão. Então é isso que nós precisamos. Não adianta fazer elucubrações mentais, trazer tantas informações científicas, quando o básico não é feito. É a vivência da proposta de Jesus no amor ao próximo, a nós, não é? E ao nosso Pai. Um grande abraço a todos, gratidão pela participação conosco, gratidão a você, Elza, e até o nosso próximo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.